Olá, colegas, e aí, meninada, e aí, moçada, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas. Espero que todos estejam entusiasmados e pesquisar bastante, estudar bastante, ler muito, para que possa ir de sua casa você assimilar melhor as coisas, tá? Dando sequência às nossas aulas, eu gostaria de lembrar que a gente estava falando sobre, sobre as questões das nossas escolhas, a questão da liberdade, a questão da felicidade, a questão do trabalho, que é a base do texto de vocês aí, né? Felicidade, liberdade e trabalho. E nós já falamos sobre as escolhas, sobre um pouco sobre idade. Nós vamos retomar isso hoje, retomar daqui da questão das escolhas da liberdade, porque a gente vai trabalhar a questão do trabalho, quando o próprio Marx coloca lá, né, que os homens fazem a sua história, mas não a fazem seguindo a sua livre vontade. Por que ele vai colocar isso? Porque nós trazemos o peso da nossa história, o peso da tradição, né? A gente traz todas as condições de existência nossa. E é justamente nessa perspectiva que nós vamos contrapor a questão da liberdade, pensar o ser humano, o que é o homem e quem sou eu, na perspectiva de dois filósofos, que já vou comentar, mas antes eu queria comentar com vocês essa questão de o que é e quem é. Veja bem, o próprio modo de colocar a pergunta já nos aponta para um objeto e para um sujeito. Quando eu pergunto o que é o homem aqui é o objeto a ser conhecido, né? Quando eu falo quem sou eu, o pronome quem me dá a ideia de um sujeito, de alguém que reflete, de alguém que pensa, de alguém que conhece, mas alguém que conhece e quer conhecer a si mesmo. E, portanto, o quem, ele é sujeito do conhecimento, mas também é o próprio objeto de conhecimento. Ele é o quem e o que da pergunta. Ele é o quem da resposta e o que da resposta. E é nessa perspectiva que nós vamos tentar entender o ser humano do ponto de vista do existencialismo de Jean-Paul Sartre, do existencialismo, na verdade, filosofia do absurdo de Albert Camus. Todos dois foram premiados com o Prêmio Nobel de Literatura. Camus ganhou o prêmio em 1957. Jean-Paul Sartre ganhou o prêmio, ele ganhou o prêmio em 1964, mas se recusou a receber o prêmio, falou que não pode misturar as coisas. O escritor, ele colocou, né, os motivos pessoais e outros motivos, ele dizia isso, e que porque o leitor dele também não se sentisse constrangido quando ligasse o nome dele, ligasse a uma instituição. Tinha que lê-lo pelo próprio prazer de ler. Nós vamos usar com base para o existencialismo de Sartre dois textos. Um é esse aqui, O Ser e o Nada, ensaio de ontologia fenomenológica. Veja bem, vou citar ele daqui a pouco, vou citar ele para vocês. E o humanismo existencialismo, que eu vou colocar um link para que vocês quiserem poder acessar, quiser ler, poder acessar. Aliás, já coloquei isso no trabalho passado, a gente falava sobre liberdade, quando a gente falou sobre liberdade de ensaio. Alberto Camus, dentre os livros dele, nós vamos trabalhar esse aqui, muito. O Mito de Sísifo, onde ele vai mostrar, é nesse texto e no Estrangeiro, que ele vai nos mostrar como é a existência absurda, né? Nós vamos trabalhar isso, é filosofia muito, nós vamos trabalhar muito em cima hoje da filosofia absurda, do absurdo, da ideia absurdista de Albert Camus. Ele vai dizer o seguinte, que o absurdo só tem sentido na medida em que não seja admitido. Ou seja, para a gente começar a falar, eu quero começar então essa aula lendo um poema do nosso colega Fernando Pessoa, tá? Vamos lá. Na verdade, o poema é de Alberto Caeiro. O poema de Alberto Caeiro,
um pseudônimo de Fernando Pessoa. Nós vamos ler que está nesse obras poéticas dele, mas que você pode achar esse texto aqui, A Metafísica Bastante em Não Pensar em Nada, no poema dele, no livro poema dele, O Guardador de Rebanhos, de Alberto Caeiro. Tá bom? Vou ler um pedaço para vocês. Obviamente vou soltar alguns pedaços, porque ele é maior do que a gente pode ler aqui, vai gastar muito tempo. Vamos lá. A metafísica bastante em não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho eu sobre as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. É correr as cortinas da minha janela, mas elas não têm cortina. O mistério das coisas, sei lá o que é mistério. O único mistério que há, quem pense no mistério. O único mistério é haver quem pense no mistério. Metafísica. Que metafísica tem aquela árvore? Há de serem verdes e copadas, e de terem ramos e de dar frutos na sua hora? Constituição íntima das coisas, sentido íntimo do universo, tudo isso é falso. Tudo isso não quer dizer nada. É incrível que se possa pensar nessas coisas. É como pensar em razões e fins, quando o começo da manhã está raiando e pelos lados das árvores um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão. Pensar no sentido íntimo das coisas é acrescentado como pensar na saúde ou levar um copo d'água à água das fontes. Levar um copo à água das fontes. O único sentido das coisas é elas não terem sentido íntimo nenhum. Não acredito em Deus porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo e entraria pela minha porta adentro, dizendo-me: estou aqui. Alberto Caeiro. Bom, eu uso esse poema do Alberto Caeiro, através de Fernando Pessoa, para mostrar para vocês quão absurdo é a existência. E veja bem, Albert Camus, quando vai falar desse absurdo da existência, ele vai dizer que não é o homem que é absurdo. O homem, por si só, o ser humano, não é absurdo. O universo também não é absurdo. Como então surge o absurdo? Como nasce o absurdo? O absurdo é justamente nessa relação do homem com o universo, o homem com as coisas, o homem com a natureza, né? Por quê? Porque nesse sentido o homem, e aí Alberto Caeiro o Fernando Pessoa coloca bem no poema, o homem quer explicar as coisas sem que as coisas tenham explicação em si mesmo. Veja bem, o homem quer entender o universo, o homem quer buscar a verdade do universo e percebe que não há verdade alguma a ser percorrida, que não há sentido nas coisas e que esse absurdo é justamente essa resistência que o universo tem frente a nossos desejos. Veja lá, eu estou aqui gravando essa aula, tentando explicar para vocês, vocês estão ali estudando, o dia inteiro estudando, depois de vocês acabar de estudar, vocês vão se formar, vão começar a trabalhar, e aí começa a trabalhar, levanta cedo para ir para o trabalho, e aí forma família, e aí começa a preocupar em criar seus filhos, e aí cria uma rotina,
e aí tudo a mesma coisa o tempo todo. E no final, pra quê? Morrer. No final, não dá em nada. Esse é o absurdo da existência. A existência, o, o absurdo da existência está em querer colocar sentido aonde não tem nenhum sentido. É essa nossa estranheza, por isso o livro dele, O Estrangeiro, Alberto Camus vai escrever um livro chamado Estrangeiro. O homem é estranho a si mesmo, né? Somos estrangeiros em nós mesmos, porque não sabe, não, quando a gente se dá conta, a gente cai no tédio, na angústia de perceber que as coisas são em vão, a gente não tem sentido. E aí, diante disso, nos resta duas coisas, ou a aceitação ou o suicídio. E aí assim ele começa esse texto dele, né? Ele começa o texto dizendo: só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder a pergunta fundamental da filosofia. Ou seja, pensar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida. E nesse sentido, ele vai dizer que há três tipos de suicídio. O suicídio pessoal, que é aquele que o indivíduo, diante da pergunta existencial, vale a pena ou não existir? Veja bem por que ele coloca isso. Porque ele vai colocar o seguinte: ninguém suicida por causa da ciência. Ninguém suicida. Se eu falar que se a minha camisa é verde, eu não vou morrer. E você provar para mim que ela é azul, eu não vou morrer por causa disso. O homem prefere o agradável ao verdadeiro, percebe? E diante disso, quando ele começa a questionar essas coisas, ele percebe que essa busca pelo agradável é ilusória. Essa busca pelo agradável é só um paliativo, é uma alienação, como coloca Marx, né? É um paliativo para poder se justificar diante do injustificável. Você e o universo. Nada tem sentido. No Estrangeiro ele coloca assim, o personagem principal fala assim: olha, se eu morrer hoje, eu morrer daqui 50 anos, não faz diferença nenhuma, porque o que é depois é a eternidade inteira que me espera. Então, ou eu aceito esse absurdo da existência, que é essa relação minha com o universo, essa relação do universo comigo e eu com o universo, ou eu aceito essa condição e falo, tanto faz, vou continuar vivendo, ou eu suicídio. O suicídio no sentido de que, bom, a vida não tem sentido, vou acabar com a minha vida porque nada disso tem significado. E aí é o suicídio pessoal. Ele fala que dá também o suicídio político. Veja bem, e aí ele usa como exemplo a própria ideia de busca pela igualdade, de busca pelas relações mais próximas. Olha a bagunça que nós estamos vivendo aí, esses protestos contra o racismo. E a gente começa a perceber isso só a partir de fora. E no final, tanto aqueles que protestam quanto os que lutam, os que vai contra o protesto, no final vai ser a mesma coisa. Todos nós iremos para o mesmo fim, que é o vazio, que é o sem sentido. Qual o sentido disso tudo? Né? E o terceiro é o suicídio filosófico. É quando ele coloca que nós buscamos muletas para manter-nos alienados, agradáveis, diante desse absurdo da existência. Essas muletas são, por exemplo, Deus, né? Lembra do poema lá?
voltemos aqui. Eu não acredito em Deus porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida ele viria falar comigo e entraria na minha porta dentro. Mas o fato de não acreditar também não quer dizer que ele não exista, percebe? Tanto faz como tanto fez. Não faz diferença. Ele é só mais uma muleta. A luta pela igualdade. Nós estamos o tempo todo lutando por isso. Mas se acontecer também, tanto faz. Eu vou continuar vivendo. Construir minha fortuna, ficar rico, milionário. Mas se não ficar também, tanto faz. Porque no final é vazio. No final eu não vou levar nada. Percebe? Nós queremos dar uma lógica para as coisas, mas eu posso morrer aqui agora, no meio dessa fala. Né? Ou você está vendo isso aí, eu nem existi mais. Né? É nesse sentido que ele vai falar do absurdo da existência. É que nós somos estrangeiros de nós mesmos. Ele vai mostrar que, e aí a gente avançando, a gente vai ver que Camus diverge de Kant, ou de Sartre, em algumas coisas. Eles eram amigos, passaram muito tempo juntos, e aí depois, em um determinado momento, depois da Segunda Guerra, Albert Camus morre em 1960 de um acidente de trânsito, e Sartre morre em 1980. Sartre defendia a violência como modo de revolução, sabe? Que era necessário o uso da violência para que possa haver uma revolução de fato. E Albert Camus vai contra. Camus tem uma história de vida totalmente diferente de Sartre. Sartre é burguês, é da elite. Albert Camus é um francês argelino, veio da Argélia. O pai dele morre na Primeira Guerra Mundial. Então, desde de novo, ele já percebe, ele é de 1913, então o pai dele morre na Primeira Guerra Mundial, e ele, desde novo ele já percebe quão absurda é a existência. Ele vai dizer, a liberdade absoluta é direito do mais forte de dominar. Ele vai criticar essa ideia de Sartre, de dizer que nós somos livres para deixar de ser livre. Ele vai dizer que a liberdade absoluta é, na verdade, o direito do mais forte de dominar, que a justiça absoluta é alcançada com a supressão de toda a contradição. Ou seja, para haver justiça, a gente tem que suprimir a contradição. E a contradição é um princípio de liberdade. Eu sou livre, e aqui, olha aqui, fundamentando a ideia de Sartre. O inferno são os outros. O que quer dizer com isso? Está numa obra dele chamado Entre Quatro Paredes, que é um teatro que o Sartre fez, uma peça teatral que ele montou para os amigos, e coloca em cena três pessoas, por isso chama Entre Quatro Paredes, e mostra que essas pessoas já estão mortas e elas são condenadas a viver eternamente juntas, ou seja, um sendo o carrasco do outro. Na verdade, Sartre quer mostrar o quê? O outro é meu inferno, por quê? Porque o outro me revela quem eu sou. E ao mesmo tempo que o outro revela quem eu sou, o outro tenta tolerar a minha liberdade. E eu sou, por natureza, livre. Eu sou a liberdade. Veja bem o que aquele Sartre vai colocar na página 543 do seu texto. Estou condenado a existir para sempre, para além da minha essência, para além dos meus móveis e motivos do meu ato. Estou condenado a ser livre. Significa que não se poderia encontrar outros limites à minha liberdade, além da própria liberdade. Ou, se preferirmos, ou seja, em outras palavras, não somos livres para deixar de ser livres. Não querer ser livre já é ser livre. Percebe? É importante perceber isso. E Camus vai dizer que viver e deixar viver para criar o que somos. Ou seja, ao mesmo tempo que Sartre vai dizer que o outro é meu inferno, ele vai dizer, não, é a partir do outro é que eu me reconheço. É a partir do outro que eu sei quem eu sou. E nessa relação com o outro também se revela o absurdo. Porque diante do outro
ele pode tudo, como eu também posso tudo nessa relação. Estão entendendo? E aí ele põe de epígrafe nesse livro, o mito de Sísifo. Você vai falar do mito de Sísifo, né? Sísifo, na mitologia, eu vou colocar um linkzinho aí contando a história de Sísifo. Na mitologia, ele é considerado um cara muito esperto, muito sagaz, muito fodão. E aí ele bula, tapeia a morte por 2 vezes. E aí quando ele é pego, Hades condena-o a empurrar, rolar uma pedra morra acima todo dia. Quando ele chega lá em cima, a pedra rola morra abaixo. Aí ele começa tudo de novo. Rola a pedra lá em cima, a pedra rola para baixo de novo. A pedra sobe lá em cima, rola para baixo de novo. E o que significa isso? Ah, mas aí se você não parava. Isso é você, sou eu, todo dia. Você acorda, estuda, almoça, dorme, cochila, levanta, faz alguma coisa, janta, dorme. Eu no meu trabalho, eu acordo, tomo um banho, vou trabalhar, volto, almoço, trabalho um pouco, brinco com seu filho, janto, durmo, aí no outro dia a mesma coisa. Veja bem a rotina, o ciclo, o que Nietzsche vai chamar de eterno retorno. Olha o ciclo, tudo igual a mesma coisa. É essa nossa vida, tá vendo? E a gente vai vivendo, vai vivendo. E quando nos damos conta dessa nossa tediante existência, é perceber que nós entramos no absurdo da vida. E aí nos resta isso, a aceitação, ressignificar, né? Dar um sentido a tudo isso, ressignificar através das muletas, né? Ou desistir da existência. E aí ele começa com a citação de Píndaro, essa aí mesmo, olha. Ó minha alma, não aspira à vida imortal, mas esgota o campo do possível. Veja bem, o que é isso? É o mesmo que Nietzsche vai dizer numa obra dele. Nietzsche vai falar assim: o que importa não é a vida eterna, e sim a eterna vivacidade. O que significa isso? A ideia de que foda-se se tem vida eterna, desculpa o palavrão, se tem vida eterna ou não, importa é você viver bem. Veja bem, como Sísifo, que condenado eternamente a empurrar essa pedra, ele chega lá em cima e volta e faz como se fosse a única vez que ele fosse fazer, porque ele tem que fazer isso sempre, porque é a condição de existência dele, percebe? É assim que as coisas têm que ser, porque a minha existência é assim. Não importa quão árduo, quão pesado é o fardo que eu tenho que carregar, mas é o fardo que eu tenho. E aí eu recomeço tudo de novo amanhã, de novo. Agora é tarde, agora é já quase meia-noite, eu vou dormir daqui a pouco e amanhã eu vou começar tudo de novo. Porque é a minha existência, é a minha vida, é o absurdo da minha história, é o absurdo da minha existência. E nesse sentido, ele vai colocar a ideia dessa vida, desse universo que é o tempo todo, quando questionado, ele se silencia diante de nós. Você enche o universo de perguntas, você faz perguntas: o que eu estou fazendo aqui? Quando eu vou morrer? O que acontece depois da morte? Veja bem, o ser humano nunca experienciou a morte, entende? Nós não temos a experiência da morte. E entenda a experiência no sentido de passar por. Porque aquele que morreu não voltou para a gente nos falar. Então a experiência de morte é impossível você fazer a experiência da morte. Só faz a experiência da morte morrendo, mas aí não é experiência, porque você não tem o retorno disso, entende? E aí esse ensaio filosófico, o mito de Sísifo, que é um ensaio filosófico que contrapondo ao romance
o estrangeiro, ele tem outro ensaio também, chama O Homem Revoltado, que também ele vai mostrar que é justamente na revolta diante do absurdo da existência, na revolta é que nós somos capazes de existir. Mas a revolta no sentido, porque tem que ser assim e eu sou contra. Não é na revolta nesse sentido, é na revolta no sentido de se perceber diante do absurdo e diante desse absurdo querer permanecer vivo, entende? A revolta é diante desse absurdo, permanecer vivo, é lutar para que as coisas passem a ter o significado agradável das coisas, verdade. Não se permitir que esse peso que nós carregamos se torne um fardo muito grande. É não aceitar o racismo, é, é interagir com as causas boas da existência, entendeu? E aí ele termina esse texto do seguinte modo: as pessoas sempre reencontram o seu fardo. Veja bem, mas Sísifo ensina a fidelidade superior de negar os deuses e erguer as suas rochas. Nós sempre reencontramos nossos fardos e, ao mesmo tempo, nós temos que assumir reerguer esse fardo. Também ele acha que está tudo bem, é o fardo dele. Cada grão dessa pedra, cada fragmento mineral desta montanha cheia de noite, forma por si um só mundo. A própria luta para chegar ao cume basta para encher o coração de um homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. O que significa isso? O ser humano ainda, diante desse fardo, diante dessa caminhada, é capaz de encher de alegria, é capaz de ser feliz, porque tem razões para continuar vivendo. Tá entendendo? Ainda que não a saiba, ainda que o universo não responda. Eu vou colocar para vocês uma atividade aí, tá? Referente a tudo isso que a gente conversou, algumas referências bibliográficas, uns textos para vocês lerem, tá? Uns textos e responder umas perguntinhas para mim, tá bom? A gente já vai preparando já para as avaliações, tá bom? Tudo de bom para vocês e até semana que vem. Paz.